Amém. Só os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês lembram que no início das aulas foi colocado o desafio de vocês provarem que o arrebatamento da igreja iria acontecer antes da tribulação. Confere? Confere? Alguém, o pessoal entrou? Ou só se resolver e resolver aqui na aula? Só? Eu tentei Carol. fazer umas pesquisas em outras pessoas. Carol que sabe disso. A maioria das pessoas que eu pesquisei me falaram que, no caso, o que eles acreditam, né? Isso. A maioria acredita que a volta de Cristo vai ser antes da grande tribulação. Isso. E eu questionei e eu mostrei vários versículos que mostravam que o arrebatamento, a subida da igreja, ocorria durante a tribulação. Mostrei que tinha gente que ia ser salvo durante a tribulação e mostrei alguns versículos que comprovavam que haveria salvação até depois da tribulação. E uma coisa que eu falei que algumas pessoas também ficaram meio, vamos botar assim, meio turbadas, é que eu acredito que todas as três teses sobre o arrebatamento da igreja sejam verdade. Qual tese? Antes, durante E depois. Por quê? Porque quem defende o arrebatamento da igreja antes da tribulação, defende com fundamento bíblico. Ninguém vai elaborar uma tese sobre um assunto teológico, sobre um assunto bíblico, sem trazer uma fundamentação bíblica. E toda a fundamentação bíblica que fala sobre o arrebatamento da igreja depois ou durante a tribulação, ela é uma fundamentação sólida, é uma coisa que está escrito, tem como comprovar. Assim também como quem diz que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação, também tem uma fundamentação bíblica sólida. Também aqueles que dizem que vai acontecer depois. Mas por que isso? Será que existe aqui uma discordância? Será que existe uma contradição na palavra de Deus? Será que pode existir isso? Não existe. Na verdade, não existe uma contradição. O que existe é o ponto de vista pelo qual você está olhando as profecias. Que, querendo ou não, nós encontramos na Bíblia dois povos distintos. Israel, povo escolhido e eleito por Deus, que tem a promessa de Deus, e a igreja, que também tem a promessa de Deus em Cristo. Então, às vezes, nós confundimos algumas coisas, não conseguimos chegar a um entendimento um pouco mais elaborado sobre alguns assuntos, principalmente em relação ao arrebatamento, em relação à salvação da igreja. Porque às vezes a gente mistura o que é a promessa para o povo de Israel e o que é a promessa para a igreja. E hoje eu vou explicar para vocês o porquê que eu acredito que essas três versões são verdade. Vai ter arrebatamento antes da tribulação, vai ter arrebatamento durante a tribulação e vai ter arrebatamento depois da tribulação. Será que vão ser 3 arrebatamentos? Não. Não vai ser. Vai ser um arrebatamento só. Mas então, para a gente começar a entender um pouquinho isso daí, abra aí a sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 9, versículo 24, a partir do versículo 24. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. As 70 semanas de anos sobre Israel e Jerusalém para realizar 6 coisas. 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas transcorrerão. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será eliminado o Messias, e não será mais. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações.
Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está decretada se derrame sobre o assolador. Esse pequeno trecho é como nós costumamos chamar de um pequeno apocalipse, um pedaço, um fragmento do apocalipse. Só que você vê que é um fragmento do apocalipse escrito antes de Cristo. Ou seja, aqui já está apontando o fim. Só que ele começa a fazer essa contagem dos tempos na saída do povo do cativeiro. Na saída do povo do cativeiro. Que começa a contar a partir de Neemias, no capítulo 2, que fala sobre aquela ordem lá quando Neemias chegou para o rei e falou que estava triste porque as portas estavam queimadas a fogo e ele tinha desejo de restaurar a cidade de Israel. A partir daquele tempo começa-se a contar o tempo para o fim das coisas. Então nós vemos aqui que esse tempo transcorrido aponta até o Messias, as 62 semanas, e vê que essa 62 semanas mais 7 semanas formam 69. Falta uma semana para a grande tribulação e para o arrebatamento, ou para as coisas que está escrito em Apocalipse. Então você começa a entender que para o povo judeu, essas profecias elas começam a ter cabo, começam a existir, começam a acontecer a partir da saída do povo do cativeiro, a partir da restauração de Israel, e a partir da morte de Jesus começa-se a grande tribulação. Nesse contexto, se você entende que a igreja ela é inserida no contexto judaico, judeu mais igreja, você vai entender que você está como igreja inserida no povo judeu, você está dentro do que está escrito dentro dessa profecia. Logo, se tudo isso que está escrito aqui já tem encontrado cumprimento nas escrituras, e a igreja ela foi inserida nessa história, porque está escrito em Romanos capítulo 11, do 11 ao 24, sobre a igreja ser enxertada na oliveira. A oliveira é o povo de Israel. Então, se a igreja foi enxertada nesse povo, então a igreja começa a contar a história junto com o povo de Israel. Contando a história junto com o povo de Israel, e tendo em mente que a tribulação para Israel começou a partir da morte de Jesus, porque aqui fala que vai começar assim que o Messias for tirado. Mas Deus fala que quando o Messias for tirado, aí vai vir o príncipe que vai destruir e vai começar a grande desolação. Para Israel, na história de Israel, a tribulação começa aí, com a morte do Messias, com a profanação do templo, com o general Tito entrando em Jerusalém, destruindo tudo, e a perseguição dos judeus. A tribulação para Israel começa nisso aqui. Se você entende que em Romanos 11, quando diz que a igreja foi enxertada no povo de Israel através de Cristo, você entende que a igreja está dentro desse contexto de tribulação. Se a igreja está dentro desse contexto de tribulação, é um contexto de tribulação que já está acontecendo, e a igreja não foi arrebatada ainda. Está entendendo? Então logo não tem como eu defender, seguindo essa visão, seguindo esse entendimento, de que a igreja está inserida, está enxertada na oliveira e faz parte da história de Israel. Não tem como eu defender que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque nesse contexto aqui a tribulação já está acontecendo, ela teve início a partir da morte de Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo de tribulação, essa grande tribulação, segundo o contexto judaico. Por isso que se entende que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação. Por que durante a tribulação? Porque, embora muitas profecias
tenham se cumprido, nem todas ainda foram cumpridas. Embora muitas profecias que estão aqui, que está escrito aqui em Daniel, tenham se cumprido, eu acredito que no mínimo 90% tenham se cumprido, desde a saída do povo de Israel do cativeiro e a volta para reedificar Jerusalém, 90% das profecias se cumpriram, mas nem todas. Por isso que não é após a grande tribulação. Porque se tudo tivesse sido cumprido, o arrebatamento fosse realizado agora, teria sido um arrebatamento pós-tribulacionista. Mas como nem todas as profecias se cumpriram, ela não é pós. Também não pode ser antes da tribulação, porque, segundo esse ponto de vista, nós ainda estamos nesse período de cumprimento de profecias. Então, nesse contexto, a igreja, inserida no contexto judaico, nós estamos inseridos numa possibilidade de arrebatamento mesotribulacionista. Ou seja, em meio à grande tribulação. Confere? E aí nós vemos o seguinte: se é dessa forma, isso aqui é verdade, você tem fundamento bíblico. Confere? O próprio fundamento bíblico é o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel está defendendo isso, como eu estou mostrando aqui para vocês. Assim como você vai encontrar também fragmentos em Ezequiel 39, capítulo 39, versículo 7 até o 29. Você vai ver sobre a guerra do Armagedon, que no caso lá chama a peleja contra Gog e Magog. E você vai ver outras citações também, ainda em Ezequiel, sobre esse período de tribulação, no qual você vê em Apocalipse a igreja inserida. Mas você vê lá em Ezequiel muito antes de Cristo. Uma coisa está interligada, está conectada à outra. Então quem defende essa ideia da igreja inserida no corpo vai entender que essas profecias que aconteceram desde a época do cativeiro abrangem também a igreja. Por isso que é mesmo tribulacionista. Mas então quer dizer o quê? Quer dizer que aqueles que defendem o arrebatamento pré-tribulacionista estão errados? Aí de novo eu entro dentro do mérito da questão, que diz respeito ao seguinte: não é que eles estejam errados, eles só veem a mesma história, eles só veem a mesma cena, mas de um ponto de vista diferente. Porque quem defende isso entende o seguinte: e através da cruz, você vai ler lá em João, capítulo 1, que ele fala o seguinte: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os seus quem? Jesus pertencia a que povo? Israel. Deus, o povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir desse prisma, a partir desse entendimento, eles começam a apontar que, tipo assim, como se toda a história profética, como se todas as profecias em relação ao arrebatamento da igreja, daquele momento para trás, já não se referissem mais à história da igreja. É como se a história de Israel fosse uma história à parte. E para a igreja só contasse a partir de Jesus. Aí, a partir de Jesus, você começa a contar uma nova história. A partir de Jesus, você deixa o judaísmo para trás, você praticamente anula as profecias que dizem respeito ao arrebatamento, que dizem a respeito ao Apocalipse. Você insere isso aqui como se fosse profecias à parte, como se as coisas que falassem sobre os judeus falassem somente sobre os judeus. E é para a igreja, vamos botar uma igrejinha aqui, para a igreja começa uma nova história. Na cruz, para trás, é uma história, é uma profecia. Da cruz para frente é outra história. Aí nesse contexto aqui, não, nesse contexto nada do que estava previsto para a grande tribulação está valendo. Nesse contexto aqui, da cruz para cá, em relação à igreja, é uma nova história, é um livro com as páginas em branco que está sendo escrito. Nesse contexto aqui, a tribulação ainda não começou. Nós vivemos tempos de paz, vivemos rumores de guerra em tudo quanto é canto, mas nesse contexto aqui, a tribulação não começou ainda. Aí você ignora isso daqui
e leva em consideração isso aqui. Aí quando você leva em consideração aqui que a tribulação não ocorreu, você começa a analisar alguns versículos que dão a entender que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Um dos nossos irmãos leu Tessalonicenses 4, não é isso? Quem achar rapidinho? Achei. 1 Tessalonicenses. Eu não lembro se foi primeira ou segunda. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Exortação à santidade, o amor fraternal e ao trabalho, é isso? Aqui. Não quero, pois, irmãos, 4,13. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus tornará a trazer mediante Jesus os que com ele dormem. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecemos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Acerca dos tempos e estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando estiverem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Pois vós sois os filhos da luz, e os filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aí no versículo 9, se encontra um texto, um fragmento de texto que é a chave para o entendimento do arrebatamento da igreja antes da tribulação. Quando fala assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aí aqui esse versículo 9 fala assim, não nos destinou para a ira. Quem defende o arrebatamento da igreja antes da tribulação, entende a tribulação como o dia da ira. O Renato estava falando isso. A gente já teve essa aula. Mas aí a gente vai chegar num ponto interessante. Isso aqui é o resumo, que eu falei que eu ia finalizar, não falei? Eu não disse que estava errado, eu disse que o ponto de interpretação estava errado. Entende que aqui, ó, a tribulação como o dia da ira. Confere? Está aqui, ó, dia da ira. Quem defende o arrebatamento da igreja antes da tribulação, eles interpretam esse dia da ira, como se fosse a grande tribulação. Algumas refutações a essa tese. Primeiro, dia da ira. A Bíblia fala sobre uma tribulação de 7 anos. 7 anos. Logo, se são 7 anos, uma interpretação de 7 dias faria sentido. 7 semanas faria sentido. Mas aqui fala de dia. Fala de dias. Isso aqui está no singular ou no plural? No plural. Singular. Está no singular. Significando que não são os dias de tribulação, porque a tribulação vão ser 7 dias. No mínimo 3 dias e meio. E aqui fala do dia da ira. O dia da ira, na verdade, vai ser um dia específico da tribulação. O que dá a entender que vai ser um dia específico da tribulação? Porque a tribulação vai ter as suas fases. O dia da ira é o dia final, é o julgamento final, onde Deus vai fazer valer a sua ira. O dia da ira é o dia do julgamento, o dia do julgamento dos pecadores. Alguns vão defender
que esse dia da ira vai ser só o julgamento dos pecadores, dos ímpios, e a igreja está fora disso aqui, porque a igreja vai ser julgada de outra forma. O que vai ser julgada da igreja não vai ser os pecados para condenação à morte, vai ser as obras para galardão, porque salvo você já está. O dia da ira vai ser o julgamento dos pecados dos ímpios, para que os ímpios sejam lançados no inferno. Quando Paulo fala para que Deus não nos destinou a ira, ele está falando sobre não ser destinado para esse dia aqui. Por quê? Porque em Cristo todos os seus pecados foram apagados. Como é que você vai ser julgado pelo seu pecado se você já foi arrebatado, você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, já foi arrebatado, já está lá em cima, e você vai descer para ser julgado pelo seu pecado, se você já está salvo? Que vai ser julgado vão ser os que vão ficar aqui. Por isso que às vezes essa interpretação gera um entendimento dúbio. Não que não seja possível da igreja ser arrebatada antes da tribulação, segundo esse contexto. É possível sim, tem fundamentação bíblica, mas não essa. Não essa. A igreja pode sim ser arrebatada antes antes da grande tribulação, mas no sentido do seguinte: alguns entendem outra coisa. O que eu, no meu entendimento, vamos botar assim, entendo como a possibilidade da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque é o seguinte, esse período de tribulação são 7 anos. Alguns entendem que isso aqui é a tribulação. Tribulação é o período inteiro de 7 anos. Só que é dividido em tribulação e grande tribulação. Por quê? Porque os primeiros 3 anos e meio, a Bíblia fala sobre um tempo de paz. 3 anos e meio de paz. De falsa paz, mas de paz. Vai ser uma paz que vai ser comprada a um preço que nem todo mundo vai estar disposto a pagar. Mas você vai ter 3 anos e meio de paz. 3,5. Tá certo, não? Não, tá certo. 3 anos e meio. Porque a professora ficou igual. 3.112? Não, 3 anos e meio. De falsa paz. Aí o que acontece? Se você disser para mim, não, então, mas a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Aí eu posso concordar com você. A igreja vai passar por essa metade da tribulação, dos 7 anos, mas quando chegar o caldo grosso da tribulação, Deus vai livrar a igreja. Que a palavra de Deus fala que Deus ele vai livrar a igreja da tentação daquele dia. Então se você diz para mim, não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, aí eu posso concordar com você. Mas aí tu tá falando da mesma tese que tu acabou de falar. De qual? Ah, que a igreja vai ser arrebatada durante. Aí tu não tá concordando que vai ser antes. Vai ser durante. Não, porque é o seguinte, quando você entende a tribulação, tem gente que vai entender que esses 7 anos não são tudo de tribulação. A pessoa entende que a grande tribulação, a tribulação de verdade, é só 3 anos e meio. Desses 7 anos que estão determinados. Porque vai ser a falsa paz, né? É, porque a paz é tribulação onde? Ainda que seja falsa, a paz é tribulação. É uma paz que vai ser comprada a preço de desonestidade, preço de várias outras coisas que não vai contra a nossa fé, mas é paz, meu irmão. Entendeu? Só que com outros princípios. É. Vai ser uma paz que não é aquela... dou-te a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nossa. Mas vai ser paz. Não, dou. Não vou... Não... Até nem sei mais. Meu Deus. Mas vai ser paz. Aí se você entende isso aqui como a grande tribulação, aí eu concordo com você. É um fundamento um pouco mais sólido. É um fundamento um pouquinho mais sólido. Quando você defende o arrebatamento da igreja antes da tribulação, nesse sentido aqui. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Quando cansar, passa pra ela. Aí, é verdade? É mentira? Não, é verdade. Tem fundamento bíblico. Tanto a outra que eu falei, do arrebatamento durante a tribulação, no sentido da perspectiva judaica, quanto essa na perspectiva da igreja. Porque, querendo ou não, ainda que pela fé em Abraão, que a Bíblia fala que nós fomos enxertados em Deus, nós somos filhos de Abraão e coisa e tal, pela fé em Abraão, a igreja, querendo ou não, a igreja era inserida no contexto judaico. Porque Cristo era um rabino, Cristo era um mestre judaico. Querendo ou não, torça o nariz, quem quiser torcer, Jesus era judeu.
E ele não se desconverteu, ele nunca chegou e falou, a partir de hoje eu não sou judeu, nunca. E se ele era judeu e ele é o meu mestre, é o seu mestre, automaticamente nós estamos inseridos aonde? Na cultura judaica. Nós estamos inseridos no contexto judaico. Então, olhando por essa perspectiva, não está errado. Mas, querendo ou não, por outro ponto de vista também, nós temos uma história própria. A igreja tem uma história própria. A partir de Cristo, a igreja tem uma história própria. Então, se eu olho pela perspectiva da igreja em Cristo, aí eu entendo a tribulação por um outro viés, eu entendo a tribulação por uma outra forma de ver. E aí isso aqui faz sentido para mim. Então, isso aqui também é verdade. Aí agora, para encerrar, a gente vai entrar em outro ponto polêmico, que é o arrebatamento pós. Isso aqui que eu mostrei para vocês justifica o arrebatamento antes e durante. E agora eu vou tentar ser o mais resumido possível para vocês entenderem por que existe a possibilidade e o entendimento da igreja ser arrebatada após a tribulação. Aí para isso eu vou tentar explicar para vocês uma teoria que chama a teoria da eternidade. Eternidade. Às vezes eu pulo uma sílaba. D-A-D. É isso mesmo? Isso. É. Na teoria da eternidade, o que acontece? Para Deus, não existe passado, nem presente, nem futuro. A eternidade é a ausência de tempo. Gente, se eu errar em português, você me ajuda. Não, tá certo. Professores e Carol. Magno não tá aqui não. E da onde surgiu isso aí? Oi? Onde saiu esse ano? Mudança de tempo. Pessoa em mudança de tempo. Já botei o M. Duas letras, né? Tem mais. Tem uma. Tá tudo certinho ali? Tá. Certo. A eternidade é a ausência de tempo. Porque o tempo ele é um conceito humano. O tempo é uma ficção humana. Ele mede os eventos da sua vida, início, meio e fim. Nascimento, crescimento, reprodução e morte. É um conceito humano. Ele leva em consideração a natureza, ele leva em consideração os eventos da natureza, os seus ciclos, mas não é um evento que acontece no plano espiritual. No plano espiritual não existe hoje, não existe ontem e não existe amanhã. Então é por isso que as pessoas dizem que o tempo de Deus é o tempo kairos, no caso. Exatamente. Exatamente. Em relação a nós, Deus conta o tempo de uma determinada maneira. Mas em relação a Ele mesmo, não existe contagem de tempo. Tanto é que Jesus ele fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu ainda boto mais um negócio, Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o ontem, Ele é o hoje e Ele é eternamente. Não tem contagem de tempo. Nessa contagem de tempo, Deus, Ele enxerga Gênesis, lá em Adão, Eva, coisa e tal, e Apocalipse, como uma coisa só. Uma coisa só. Mas qual é o fundamento disso? O fundamento disso você vai encontrar na Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu separei aqui para vocês. Efésios 1, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Quem for bom no gatilho aí pode ler. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Pode ler. Versículo 4. Isso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Até qual? Lê até o 10. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado,
Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação Da plenitude tempos. dos tempos. O que isso quer dizer? Olha só. Para tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Agora você vê aqui, o versículo está falando aqui, olha só, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado todo o plano, todo o propósito, ele já tinha enxergado aqui os mistérios da sua vontade, já estava já escrito, e segundo o beneplácito que se propuseram em si mesmo, ele tinha plano de trazer de volta para Cristo todas as coisas, olha só, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando todos os tempos se completassem. Para ficar mais biblicamente mais fácil de entender, na consumação dos séculos. Ou seja, quando a contagem de vida do ser humano na Terra chegasse ao fim. Então aqui ele está falando de quê? Qual é o fim? Qual é o livro que fala do fim? Apocalipse. E aqui ele fala que a história começou antes da fundação do mundo. Então automaticamente, olha só que você tem que tomar muito cuidado isso aqui, para você, tem várias doutrinas erradas que se baseiam nesses versículos aqui. Só que o que explica isso daqui é isso aqui, a teoria da eternidade, a teoria da ausência de tempo. Para Deus, ele olha lá antes dele meter a mão no barro para fazer o boneco, ele já olha aquele tempo lá, e ele já olha o tempo da igreja estar na glória lá com Deus, adorando, como se fosse uma coisa só. João, então, ela está aqui também me apresentou uma pregação do pastor Raik. Lembra que fala que Deus criou o homem antes da criação do tempo, e ele mostrou base bíblica quanto a isso. Mostrou que no capítulo 1 Deus havia criado o homem, e no capítulo 2, aí ele formou o homem do pó da terra. Só que antes disso ele já tinha criado o homem. A criação teórica, a criação ideal. Teve a ideia de fazer. Primeiro você cria na sua mente. Você quer uma casa? Primeira coisa, você cria a imagem da casa na sua mente. Faz a planta, faz 3D, faz tudinho. E depois você chama os pedreiros, engenheiros, arquitetos para começar a montar. Então Deus ele já tinha idealizado. Mas é um mistério muito grande e difícil de se entender, porque para nós temos a tendência de encaixarmos tudo no nosso entendimento, na nossa natureza humana. Que natureza humana é essa? A natureza de que tudo se encaixa dentro do contexto de espaço e tempo. Qual é o conceito de espaço e tempo? Meu irmão, um corpo não consegue habitar no mesmo espaço de outro corpo ao mesmo tempo. Nossa. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Só que é um mistério que você só consegue achar limitação quando você enxerga pela ótica humana, pela ótica do homem, pelo jeito de ver do ser humano. Porque um corpo não pode habitar um espaço ao mesmo tempo. Só que nós somos tricotômicos. Nós somos 3 em um só. Confere? A sua alma, o seu espírito e o seu corpo estão ou não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo? Sim. Ou será que tem alguma hora que seu espírito sai para dar uma volta? Será? Como é que é? Tem gente que fala... Mas isso não é relativo à massa? Oi? Isso não é relativo à massa física? Então, é o que eu estou falando, você só consegue entender o que você é possível, é tangível, humanamente falando. Você só consegue tocar a massa. Não é. Você só consegue tocar a matéria. Espírito e alma não são massa. Aí nós vamos entrar numa discussão quântica. Porque segundo a física quântica, tudo é energia, tudo é movimento. A matéria não existe. A matéria ela é formada conforme a velocidade de vibração de cada partícula. E as partículas elas se subdividem infinitamente. Sim, infinitamente. Ela é infinitamente subdivisível. E ela vai se dividindo, até chegar a um ponto que o homem não consegue dividir.
O universo, ele é tão infinito para fora quanto para dentro. Você não consegue chegar no espaço sideral e ver o final do espaço. Você não consegue ver. Mas se você pegar uma célula, você vai pegar o maior microscópio do mundo que existe hoje. E você vai conseguir talvez enxergar lá um átomo. Talvez, se for também um melhor de todos, você vai conseguir aumentar mais um pouquinho e você vai conseguir ver os nêutrons e os elétrons. Um tempo atrás aí um camarada inventou um telescópio que ele descobriu uma outra partícula, a tal da partícula de Deus, a partícula de Bosons-Crick. E aí você vai vendo, daqui a alguns anos vão descobrir um telescópio que vai conseguir dividir a partícula de Bosons-Crick em não sei quantas partes e por aí vai. Porque o universo ele é infinito, tanto para dentro quanto para fora. Mas nós, seres humanos, só conseguimos tocar naquilo que a gente consegue ver com nossos olhos, isso aqui. Só que nós somos formados por três corpos diferentes que conseguem habitar 3 dimensões diferentes. Aqui nós conseguimos se manifestar num só espaço. Mas nós temos 3 dimensões onde o corpo espiritual ele se apresenta, ele se materializa, vamos dizer assim, entre aspas, se materializar. Existem experiências de quase morte, onde ocorre a tal da... Gente, me ajuda aí. Projeção astral. Que a pessoa está morta e de repente ela tem uma visão dela mesma. Algumas vezes deve ter visto alguns documentários que a pessoa morreu e de repente ela sonhou que estava na frente do corpo dela, vendo o corpo dela morto. Filme? Filme, alguns documentários, alguns trabalhos nesse sentido. Aí alguns falam, é a projeção astral. Aí eu não sei, que eu também não vou fazer essa experiência de alguém me matar para me ver se eu vou ver. Mas não vai voltar, não tem graça. Mas partindo do pressuposto que isso seja verdade, talvez seja possível isso sim. Mas num estado consciente de corpo, alma e espírito, não. Nós temos 3 tipos de manifestação corpórea, ainda que de matérias e energias diferentes, habitando num espaço só. Mas a nossa ciência, o nosso entender, só consegue entender dessa forma. Confere? Mas Deus não. Deus ele vai muito além, é por isso que a gente não consegue entender. E no caso de Deus, ele consegue enxergar isso aqui tudo. De Gênesis e Apocalipse como se fosse uma coisa só. E aí eu vou falar aqui porque que a teoria sobre o arrebatamento da igreja pós-tribulacional, vou explicar uma das teorias que se encaixa dentro do que a gente está estudando aqui. Pós-tribulacional. Teve uma passagem, quando Jesus foi interrogado sobre algumas coisas, ele citou a situação da destruição do templo. Confere? Quem lembra dessa passagem aí? Gente, só fala que lembra, não precisa falar o versículo não. Só para ter certeza que o que eu estou falando aqui está escrito. Sim. Vai ser destruído e em 3 dias ele vai reconstruir. Isso. Mas nesse versículo tem um pedaço que fala o seguinte, que fala sobre o cumprimento das profecias, e ele diz o seguinte, que isso tudo que ele falou ia acontecer onde? Nesta época. Quem arrisca? Nesta época? Quem arrisca? Geração. Eu falei, duvido. Geração na Bíblia é entendida de 2 formas. Primeiro, Queijo? Geração. Cedilha. Não, gente. Isso aqui é uma cedilha. Não, isso aí é o tio. É o tio, perdão. Português zero. Mas enfim. Fez o S. Nesta geração, existem 2 formas mais comuns de contar o período de uma geração. A primeira, 70 anos. A idade média de um homem na Bíblia. A segunda, 40 anos. A idade produtiva de um homem, a idade média produtiva de um homem segundo a Bíblia. Então vamos levar em consideração o número maior, 70 anos. 70. 70. 70, vamos levar em consideração 70 anos aqui. Tô acompanhando. Aí a Bíblia fala que Jesus falou assim, tudo que eu falei aqui, sobre guerra, rumor de guerra, sobre o templo ser destruído, sobre se levantar, tudo isso aqui, vai acontecer nesta geração, isso foi no período de 70 anos. Nesse período de 70 anos aconteceu muitas coisas, inclusive o templo ser derrubado, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo, confere? Sim. Colocou a bandeira do Império Romano lá no templo e profanou o templo
colocando algumas coisas que, segundo os judeus, eram impróprias de ser colocado no templo. Todas aquelas profecias que Jesus falou, da grande tribulação, da perseguição, daquelas coisas todas, se cumpriu dentro desse contexto dessa geração. E é aí que eu quero entrar. Segundo esse entendimento pós-tribulacionista, para cada geração, vamos botar aqui, para cada geração, vai ter um entendimento de tribulação. Para os judeus dessa época aqui, a profecia de Apocalipse se cumpriu aqui, anos 70 a.C. Depois de Cristo. Acho que eu ia falar. Se cumpriu o que Jesus falou, porque aquela geração viveu perseguição, aquela geração viveu as provações, muito provavelmente viveu tentações, e muitos daquela geração morreu e estão na glória com o Senhor. Então o que estava escrito sobre o fim do tempo, aquela geração se cumpriu, aquela geração viu. E aí, se eu for vendo de 70 em 70 anos, você vai ver que em várias gerações ouviram-se falar de guerra, e rumores de guerra e perseguição. Aí bota aí mais 70. Aí falou naquela 140. 140 depois de Cristo. Essa geração aqui de 140 depois de Cristo também viveu o seu período de tribulação, viveu o seu período de ver grandes doenças invadindo, viveu o período de guerras e rumores de guerra, e viu também algum evento cataclísmico, alguma coisa que se inseria dentro do contexto de que Jesus falou, de profanação, de desonra ao nome de Deus e coisa e tal, de forma que tudo que estava escrito se cumpriu nessa geração. E assim sucessivamente. Eu boto aqui, 210 depois de Cristo. 210. Está apresentando 21 graus. Dá para entender. 210 anos depois de Cristo, nós temos essa geração que viu isso aqui. Então, ou seja, para esse entendimento sobre o arrebatamento pós-tribulacionismo, o que se entende por meio de metáfora é o seguinte: o homem, dentro do seu período, que se encaixa no caso de uma geração, dentro da sua vida, ele vai viver um momento de inocência, que é entre a infância, a adolescência, a juventude, onde tudo é festa, tudo é balada, tudo termina em doce, pizza, pastel, coisa e tal. Namoradinho, WhatsApp, Facebook, em que para ele o mundo todo está em paz, tudo é colorido, tudo é maravilhoso. Vai vir o tempo da maturidade, que vai vir boleto para pagar, vai vir conta para pagar, vai ter casa para construir, coisa e tal. Aí começa a vir a metade da tribulação. E aí, no meio dessa meia-idade aí, começa a ter filho começa a crescer com os filhos tão grandes, aí começa a grande tribulação. Aí, brincadeiras à parte, chega-se numa idade da vida do ser humano que ele chega a um estado de consciência. Ele chega a um estado de consciência em que a sua mente abre e ele começa a perceber que, ainda que dentro do contexto da vida dele haja paz, ainda que dentro do contexto da vida dele esteja tudo bem, ele abre a sua mente para o mundo. Hoje, muito dificilmente você vai achar um garoto ali na esquina e vai perguntar: ei, cara, o que você acha da situação da Síria, cara? Sei lá. Já viu? Pessoa, chega Guilherme e André aqui. Guilherme chega aqui na igreja. André, tu não sabe, André. Rapaz, eu estou preocupado com nossos irmãos lá na Síria, rapaz. Eu vi o jornal. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para os nossos irmãos que estão sofrendo lá na Síria? Será que você vai conseguir achar um jovem com essa preocupação hoje? Porque ele ainda não chegou ao estado de maturidade desse despertar de consciência. Isso só vai acontecer num período mais adiante da sua idade. Ou seja, esses apocalipses, essas revelações se encaixariam dentro da existência do ser humano como metáfora, como abertura de mente para determinadas coisas. Ou seja, o entender de que quando tu chegar à maturidade, você vai conseguir ver o que acontece à sua volta, você vai ver as grandes tribulações e você vai ser afligido nisso. É uma interpretação filosófica, é uma interpretação que leva em consideração a tua consciência como ser humano e aborda também os termos espirituais. Porque se fosse assim, se for levar em consideração cronologicamente falando, o pessoal da igreja lá, do início da igreja, não era para ter sofrido perseguição nenhuma. Porque segundo o Apocalipse, a perseguição só vai acontecer no final.
Então era para o pessoal da igreja primitiva lá ter passado legal, pessoal tranquilão, fazia as catedral lá naquela igreja primitiva lá o pessoal fazia campanha para conseguir carruagem do ano, e o pessoal era para estar de boa, e no final das contas quem era para estar se lascando era nós, não era eles, porque pela lógica mesmo, se for contar mesmo o tempo certinho, quem era para estar se lascando todo era a gente. Já era para estar a gente com a cabeça arrancada, já era pro trevoso lá, o 666 está atrás da gente. E no entanto, nós vivemos um tempo, vamos botar assim, de paz. Porque, meu irmão, se tu pode acordar de manhã, preparar o Nescau, botar o seu pãozinho no queijo na chapa e tomar quentinho, levantar aí pro teu trabalho, chamar Uber de carro, meu irmão, isso não é tribulação, você está na paz. Você vai dando glória a Deus, você vai dando... Não, se for de BRT, é tribulação. Se for de BRT, se for de trem, é tribulação, tá? Então você que vai de BRT, André está em tribulação. Isso, mas enfim, para os irmãos entenderem aqui, segundo essa visão pós-tribulacionista, para fazer uma síntese do entendimento, um resumo, porque eu teria que abordar muitos outros assuntos pós-tribulacionistas aqui, mas eu quero explicar para vocês somente o essencial, para que vocês entendam um pouquinho do que se fala. Essa visão pós-tribulacionista entende isso de maneira filosófica. Entende que todas as profecias se cumprem sim, são reais sim, mas se cumprem em cada geração na vida do homem. Você vai viver, você vai passar por isso, você vai morrer, vai estar com Cristo na glória, vai vir outra geração e coisa e tal, até que se consumem os séculos, porque os séculos estão contados para acabar. E aí quando se consumar os séculos, termina tudo. Aí que começa a treta toda. Exatamente. Ah, mas então, João, você concorda que isso aí, então a verdade é essa daí? Mais ou menos. Eu concordo com isso e concordo com as outras duas. Eu concordo com tudo que está escrito na Bíblia. Porque é o seguinte, o conhecimento, irmãos, é o seguinte, você tem sobre Bíblia, você tem que conhecer todas as linhas de raciocínio. Você não pode eleger, não, eu sou pré-tribulacionista. Por quê, meu irmão? Você não sabe. Você tem tese, algumas pessoas estudaram mais um pouquinho, entenderam de um jeito, você vai pegar o entendimento de um, pegar o entendimento do outro, pegar o entendimento do outro, você vai saber tudo. Mas certeza absoluta, você não vai ter. Vou esperar até chegar. Agora, qual é a importância de você saber? Qual é a importância de você saber isso aqui a nível de conhecimento? E qual é a importância de você não se preocupar em relação a isso, a respeito da sua fé? Porque, meu irmão, não importa se você vai ser arrebatado antes da tribulação, não importa se você vai ser arrebatado no meio da tribulação ou depois da tribulação. O que importa é que você seja arrebatado. Até mesmo porque você pode não ser arrebatado antes, nem durante e nem depois. Você pode simplesmente chegar aqui na esquina ali, tocou na pedra, enfiou a cara no meio-fio e partiu com o Senhor. Criou assim e subiu. Glória a Deus. Apareceu um círculo aqui em cima. Isso pode acontecer. Então mantenha a sua fé em dia como se Jesus fosse voltar amanhã. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmão, glória a Deus. Vamos colocar de pé. Pode terminar também.